presenciando aí juntamente com Israel contra o regime ditatorial do Irã. E desde ontem à noite a gente estava aí na iminência da confirmação da morte do ditador lá do Irã, o Ali Khamenei, e foi confirmado na manhã deste dia. Acho que ontem já foi confirmado, e isso tem um significado global, meus irmãos. Nós vamos ver isso para frente. Então é tempo de nós orarmos, orar ao Senhor Deus. O sistema influenciado por esse líder diabólico está no mundo inteiro. Então a gente não sabe, porque esse povo age no silêncio, na surdina. Mas louvamos a Deus pela nação de Israel e também do governo dos Estados Unidos, que corajosamente enfrentou esse sistema e está enfrentando. Então nós não sabemos qual vai ser o desdobramento, mas nós que temos a palavra do Senhor nas mãos, Deus usa as lideranças para trazer paz para o povo dele. Ele fez isso com um líder lá daquela mesma nação, porque o Irã é a antiga Pérsia. Aliás, só mudou o nome por causa desse ditador. Já está, agora sim, muito bem. É aquela região onde nós tivemos um líder lá, um rei que Deus usou para libertar o povo. Ciro era o rei da Pérsia, onde está hoje Irã. Então, aquela região é uma região que está controlada pelo nosso Deus, meu irmão, não pelo autoritarismo, pelas autoridades que se levantam ali, que se acha deuses no mundo. Não, quem controla aquela região, aliás, toda a região, é o Senhor Deus. Então, eu não tenho dúvida que tem ação do Senhor Deus nisso tudo aí. Não possamos perder de vista. Vocês sabem que Neemias foi um copeiro do rei da Pérsia, lá naquela região. Então, nós temos aí a rainha Esté, que foi rainha naquela região. Então, tem um agir de Deus na história. Depois a gente pode comentar um pouquinho mais sobre isso daí. Irmãos, nós vamos hoje para a nossa maratona expositiva do livro do profeta Zacarias. Hoje a quinta visão. Estamos chegando na finalização das visões de Zacarias. São 8. Deixa eu chegar para cá. E nós vamos, depois que terminar as 8 visões, vocês vão ficar decepcionados com esse povo aqui. De tudo que o Senhor Deus fez com esse povo, nós vamos perceber que povozinho difícil de entender a vontade do Senhor Deus. Por isso aqui nós servimos um Deus misericordioso, meus irmãos. É misericordioso mesmo. Então, hoje Zacarias capítulo 4, versículos de 1 a 14. Eu ousei em fazer um desenho aqui, não sei, Luan, se dá para pegar a câmera aí, eu sei que tem que ficar aqui. É um rabisco, tá bom, meus irmãos? Eu não sou bom em desenho, não. Eu gosto de rabiscar um pouquinho. E aqui retrata o que nós vamos ver, do capítulo 4, do 1 a 14. Eu não gosto de ficar usando imagens, mas aqui eu quis trazer, porque é curioso, nós vamos ver a importância do candelabro, nós temos as 2 oliveiras, e nós temos um recipiente aqui que nós vamos ver o que é que a Bíblia diz. Isso aqui é tudo símbolo que aponta para uma realidade espiritual. Daqui a pouco eu explico. Então deixa eu ler o texto primeiro com vocês, tá bom? Então eu dou as boas-vindas a todos vocês. Nós não temos nenhum visitante pela primeira vez conosco, a não ser o neto da nossa irmã Efigênia, mas ele não é visita. Oi? Desculpa, da nossa irmã Marluce. Eu falei Efigênia? Na nossa irmã Marluce. Ele não quer subir, quer ir lá, fica aqui é melhor. Isso, é bom. Você gosta de desenho? Aí, pronto, tá vendo? Então, vai ficar à vontade do nosso meio aqui. Eu vou ler o texto. E depois de lido o texto, nós vamos tentar explicar algumas coisas aqui. Então, por gentileza, acompanhe aí na sua Bíblia, ou então nós vamos ter a projeção ali que facilita. Às vezes, alguns irmãos lá têm dificuldade de ver lá atrás, pode deixar a sua Bíblia aberta. Lembrando que é a escola dominical, tá bom, meus irmãos? Escola dominical, a gente está aqui para aprender junto. Vocês já me conhecem, sabem que eu sou de ficar falando, mas vocês podem participar. Às vezes eu vejo lá depois na gravação que só participa aqueles que sempre participam. Paulo, Efigênia, Rogéria. Mas os demais também podem participar, pode levantar a mão e falar, pastor, mas e isso, e isso? Aí a gente, sem constrangimento, tá bom? A gente aprende junto aqui. Então vamos lá, o texto diz assim.
tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou: que vês? Respondi: olho e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Deixa eu segurar aqui. Bom, vocês viram que o desenho aqui eu tentei chegar próximo, mas dá para fazer um tubo lá com 7 lâmpadas, mas o candelabro aponta para isso. Eu tentei fazer 7 para simbolizar, daqui a pouco eu explico. Versículo 3. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu que é isto? Respondi: não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate. Em meio a aclamações, haja graça e graça para ela. Novamente, me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa. Elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse se alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Prossegui e lhe perguntei: que são as 2 oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar-lhe, perguntei: que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro, que vertem de si azeite dourado? Ele me respondeu: não sabes que é isto? Eu disse: não, meu senhor. Então ele disse: são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Até aqui. Quantos simbolismo, né? Lembrando que aqui é a 5ª visão das 8 que o Senhor Deus deu ao profeta Zacarias. Vamos lá, meus irmãos. Se você fosse tirar um versículo-chave desse capítulo, qual seria o versículo-chave? Óbvio, o versículo 6. Não é por nenhum esforço humano que as coisas de Deus acontecem no mundo. Ainda que Deus usa o esforço humano. Acabei de dizer para vocês sobre esta guerra lá no Oriente. Claro que tem que haver esforço humano. Esforço físico, esforço emocional, esforço estratégico, esforço inteligente. Mas no final, não é pela força que o homem tem. É por Deus. Se Deus não quiser, o rei permanece sentado no trono. Mas se Deus quiser, Ele usa as forças que os homens realizam para derrubar o rei. E derruba mesmo, meus irmãos. E derruba o rei com a sua família com tudo. Como me parece foi o caso agora de Ramenei. Não morreu só ele, mas morreu também família, filha, esposa, se não me engano. Foi um negócio catastrófico. Muito bem. Não por força, nem por violência ou poder, mas pelo meu espírito. Imaginem vocês receberem a missão de reconstruir algo grandioso. Imagina aí na sua mente. Deus te deu uma grande oportunidade de você reconstruir algo grandioso. Mas aí você não tem recursos. Você não tem apoio social, apoio político. Você não tem força na sociedade. E ainda, para piorar, você tem opositores que se levantam contra aquele projeto que você está construindo.
A pergunta que eu faço é, e aí? Claro que eu estou falando de algo, meus irmãos, que para nós está tão distante. O máximo que a gente chega de construir algo grandioso é projeto para a nossa família, para a nossa igreja. Eu não sei quantos aqui é envolvido em política na sociedade. Eu não sou contra o cristão se envolver na política. A política não é do diabo, o que é do diabo é a politicagem. Deus usa a política para abençoar a nação. Quando bons governantes sobem ao trono, o povo é abençoado. O problema é quando maus governantes se assentam para governar, e aí há opressão, e não há bênção para o povo, ainda que eles queiram alimentar o povo com migalhas, dizendo que está abençoando o povo. Mas a Bíblia não é contra, meus irmãos, a você se envolver com política. Eu sei que você como ovelha entrar nessa área, é ovelha sendo enviada para o matadouro. Eu sei disso. Mas, meus irmãos, o Senhor Deus é que governa em última análise. Não tenha dúvida disso. O problema nosso é que a gente diz assim, não vou me envolver com o negócio de política, porque política é do diabo. Aí você deixa o ímpio assumir isso. Aí quando ele assume e começa a governar, aí você quer protestar. Por que não se envolve? Por que já não começa lá no seu condomínio? Você, o síndico, quem é síndico aí, que já foi síndico, sabe como é que é esse negócio? Presidente de associação de moradores no seu bairro. E assim vai, meus irmãos, para a glória do Senhor Deus. Agora, se você não quiser se envolver, você faz igual Pilatos, lava as mãos e deixa outros realizarem. Mas nós não entendemos desse jeito. Nós somos um povo que influenciamos a nação. Tá bom? Então, abrindo esse parênteses e fechando, imagine aí você num grande projeto, mas aí com opositores. E aí? Mas agora imagine Deus dizendo para você, não é por força, não é nem pela sua capacidade, mas será pelo meu espírito. Será que nós confiamos de fato nisso? Nós confiamos na nossa capacidade estratégica, inteligente, de articular. Nós somos assim, meus irmãos, e devemos ser. Mas o ponto aqui é saber que nós temos um Deus que está sobre todas as coisas, que eu tenho que me submeter a Ele, que eu vou fazer com todas as minhas forças, e quando eu fizer, se der resultado, eu vou olhar para trás e eu vou dizer, não foi por minha força, nem pelo meu poder, mas foi pelo teu Espírito. Essa é a diferença do povo de Deus, que faz as mesmas coisas que o mundo lá fora faz nesse sentido, de se envolver, de realizar, e quando a coisa der certo, ele não puxa a glória para si. Ele sabe que ele só fez aquilo e deu resultado, porque foi a mão de Deus. Aliás, Benjamin Netanyahu intitulou essa missão que está sendo realizada lá no Irã de O Rugido do Leão. E de maneira que Netanyahu não é um cristão, mas ele é um ortodoxo político, ele teme a Deus. E ele tem essa convicção de que a vitória que será dada quando vier, vai ser tributar glória ao Senhor Deus. Isso é uma benção. Aliás, eu vi o discurso do secretário lá de Estado, fazendo alusão do que aconteceu lá naquela região com Esther, quando clamou pelo povo ao rei daquela região, para que o povo de Deus, que no Antigo Testamento os judeus, fossem preservados. E aí você sabe que houve aquela matança lá de Amã e a sua descendência, que eram contrários à existência do judeu. Então, o antissemitismo, meus irmãos, é antigo, de querer eliminar aquele povo. O presbítero Daniel levantou a mão, queria falar? Sim, meu querido. Se envolver. Eu quero um microfone sem fio para poder sair a gravação aí, porque esse comentário está aqui embaixo. Aqui, diácono. Tá. Não, nós aqui ouvimos, mas é na gravação. Isso. Vai falar alguém que tem autoridade política, tá bom, meus irmãos? Dada a minha experiência que já passei na minha vida, eu fui político, eu acho que todo cristão que tem, assim, capacidade de liderança, deve de entrar na política.
desde que ele seja um cristão fiel, Sim, porque ali dentro ele vai fazer influência, sim. ele vai ser respeitado. Você vê que eu fui um vereador que, de repente, eu estava com a Bíblia lá em cima da mesa, e só abria com a leitura da Bíblia, e todo mundo ficava olhando para mim e tal, ó professor, como é que é e tal. Então, Sim. tem que ter oportunidade dos cristãos, que têm força de liderança, Sim. entrar na política. É o meu conselho. Sim, muito bem, presbítero. Eu penso que é vocação. Porque se não tiver vocação, não entre. Porque a gente está vendo aí a bancada evangélica no meio político, a vergonha que tem sido. Eu penso, meus irmãos, que a política apenas revela o corrupto. Ela não transforma o cristão em corrupto. Se ele se diz cristão e entra na política e vira um corrupto, a política só revelou aquilo que já estava no coração daquele dito cristão. Porque nós temos cristãos fiéis que estão aí na política. Não estou falando de perfeição, tá bom? Tá bom, meus irmãos? E também não estou dizendo que crente tem que votar em crente, também não é isso. O que eu estou dizendo é que o cristão deveria se envolver mais. Agora, não é porque é cristão que eu vou votar nele. Não é assim. Você vota por princípios. Sim, meu querido. Provérbio 29, 2 diz assim: quando os justos se multiplicam, o povo se alegra. O povo se aflige quando o governo é perverso. Versículo 4. Quando o governo é honesto, o país tem segurança. Mas quando o governo cobra imposto demais, a nação acaba em desgraça. Isso, exatamente. E olha que Provérbios é um texto que é mais relacionado a uma nação específica, porque isso daí é o Antigo Testamento, está falando da nação de Israel, que tinha as suas leis civis. E o texto está falando exatamente disso. Olha, se subir um governante perverso, a nação vai sofrer. E olha que está falando de uma nação, do agir de Deus mais específico, mas isso é aplicado ao mundo todo, porque não há autoridade constituída na terra que não seja pelo nosso Deus. Paulo já deixou isso bem claro. Muito bem, vamos lá para o texto, meus irmãos. Então, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Quinta visão do profeta Zacarias. Qual é o contexto aqui? Vocês lembram, né? O povo de Israel havia acabado de sair da Babilônia, 70 anos do cativeiro, e eles estão desanimados. A cidade está destruída, o templo queimado, e Jerusalém está inacabada. E eles precisam reconstruir a cidade e o templo. E mais, oposição. Oposição religiosa e oposição política. E eles então estão com medo. E aí a motivação era pequena. É exatamente nesse contexto que Zacarias é levantado junto com Ageu, que são servos do Senhor Deus na área espiritual, e agora aqui no capítulo 4 nós vamos ver um outro servo do Senhor que é levantado na área política, Zorobabel, que era um governador, que era alguém da política. Então aqui mostrando uma ação espiritual e política trabalhando junto em prol do reino de Deus. Tá bom? Eu sei que esse mesmo sistema se levanta contra o reino de Deus, porque há também sistema religioso e político que se levanta contra o reino de Deus, que são as duas bestas, uma que emerge do mar e a outra da terra. Isso daí está lá em Apocalipse 13, quando a gente chegar lá a gente explica melhor. Então vamos lá. O povo então retorna do exílio. A liderança política do povo era Zorobabel, não Zacarias. Zorobabel que vai construir o segundo templo. E aí Zacarias agora e Ageu é que vão falar ao povo amando de Deus. Deixa eu ler os versículos 1 a 5 com vocês aí, novamente. Acompanha aí. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. Lembra que Zacarias está tendo visões à noite e anjos estão assistindo ele. Anjos são realidades, tá bom, meus irmãos? Anjos aqui não é um símbolo, é um ser real. Eles são reais. E aqui, anjos de Deus, anjos bons, anjos usados por Deus para benefício do reino. E aí diz, e me perguntou, o anjo perguntou para Zacarias, que vês? Respondi, olho e eis um candelabro, todo de ouro,
e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. A figura aqui, meus irmãos, o candelabro na antiga aliança é um simbolismo da presença de Deus. Esse Deus que é luz no mundo ou para o mundo. Lá dentro do tabernáculo havia o local onde se colocava o candelabro. Depois, quando construiu o primeiro templo, o templo de Salomão, ele estava lá. Isso aqui apontava para Cristo quando viesse ao mundo, como luz do mundo. Aquele que iria iluminar a todo homem. Mas aqui nós temos uma visão, o texto diz que em cima do candelabro tem um recipiente. Está vendo aqui? O candelabro são só esses aqui. E nós temos aqui um recipiente, que ele vai ser alimentado de alguma coisa. É tudo de ouro, mas como eu não tinha aqui o piloto dourado, eu pintei tudo de preto, tá bom? E o texto continua, versículo 3. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Veja isso aqui como oliveira, tá bom? Está meio rabiscado aqui, mas são 2 oliveiras. Vocês sabem o que é uma oliveira, não sabe? Oliveira é o quê? Isso, pé de azeitona. Azeitona, nessa época aqui, tinha que ser prensada, para sair o líquido lá, tá bom? Então, 2 azeitonas. O tubo está lá, o candelabro aqui, eles estão aí. Versículo 4. Então perguntei ao anjo que falava comigo, meu Senhor, que é isso? Se eu tivesse lá, ou você também, a gente desse essa visão, peraí, um candelabro, um tubo em cima, aceso, oliveira, que é isso? Preste atenção, meus irmãos, que é o profeta Zacarias que pergunta. O que isso nos ensina? Que nós temos que ter humildade, que revelação da parte de Deus não é coisa fácil de entender. Nós estamos falando de um profeta que está recebendo revelação, mas quando ele recebe, ele não entende. Daniel, a mesma coisa, precisa de auxílio de Deus. Essa prepotência de que existem por aí as profetisas que recebem de Deus revelação e vai explicando nos mínimos detalhes para o povo. Essa turma moderna são mais assistidos por Deus do que os profetas do Antigo Testamento, que tinham dificuldade de entender a profecia. Por isso é que eu fico com esses aqui, que são os verdadeiros, os humildes, que reconhecem que depende do Senhor Deus. Aliás, hoje nós cremos que não existe mais nenhum profeta extra-bíblico. Toda a profecia já nos foi dada neste livro. Se existe alguém que vem com uma nova revelação, eu posso rejeitar. Eu não preciso. Ele que fique com a profecia ou a profetada dele para lá. O que eu preciso é das escrituras. Vamos lá, continuando. Então, aí está lá. Respondeu-me o anjo que falava comigo. Sim, Paulo? Ah, tá. Aí o microfone aí, Paulo. Porque relacionado com esse versículo 6 também, eu lembro do Salmo 27, que fala que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. Exatamente. E eu também relaciono isso que o senhor falou da humildade com o que Paulo fala, de que é preciso que eu diminua e que Cristo cresça. Então, é justamente a humildade. Acho que entendo que Zacarias e os outros profetas, eles reconhecem, diferente dos de hoje, reconhecem que eles são apenas instrumentos, né? Ele tem a humildade de dizer que não entende, e o senhor pode me corrigir, mas eu entendo que nenhum profeta entendeu de cara nenhuma revelação que veio do Espírito de Deus. Exatamente. Porque justamente ele é só o emissário da informação, né? Então, a mensagem vem de Deus e é de Deus para o povo. Sim. Ele é a pessoa que recebe e que te retransmite. Sim. Assim como Paulo foi, como os apóstolos também. Os apóstolos, exatamente. Então essa questão da humildade que a gente não vê hoje em dia, né? A gente vê as pessoas querendo se engrandecer e Deus não faz isso, né? Deus não manda mensagem para engrandecer a pessoa. Ele manda mensagem para se engrandecer e mostrar que ele é Senhor. E quebrar o profeta lá para que a glória o Senhor Deus receba. Exatamente, Paulo. Pois bem, então, o anjo... Alguém mais? Lá depois. A irmã Efigênia está dizendo que nem respondeu na hora. Ele vai ter a explicação depois. Então, tá aí, olha. Respondeu-me o anjo que falava comigo. Não sabes tu que é isso? Aí ele foi sincero. Não sei. Não sei. Não adianta eu dizer. Isso daqui é bom para a gente aprender, meus irmãos. Quando a gente, por exemplo, semana passada, o presbítero Paulo Thieres aqui me fez uma pergunta. E eu disse, eu não sei. Não tem como eu ficar tentando elaborar, achar uma resposta. Não, isso é isso para mostrar conhecimento, que eu tenho conhecimento das coisas. Não,
o que está revelado, que a gente tem conhecimento, a gente fala, o que não está, eu não sei. Não tem como saber. Aqui o profeta respondeu ao anjo. O anjo, como questionando, ele falou assim, você não sabe? Você é um profeta, rapaz. Você é um cara especial que Deus escolheu, separou na terra. Você não sabe? Ele responde, não sei. Que humildade, meus irmãos. Que humildade. Muito bem. Então, um candelabro de ouro, ou um menorá, né, como em outra linguagem. Um reservatório de azeite. Reservatório é esse aqui, tá bom? Imaginem um reservatório. 7 lâmpadas e 2 oliveiras. O que é isso, anjo? Vocês não sabem? Não. Meus irmãos, hoje nós temos a revelação escrita aqui. O que isso aqui simboliza? Eu já dei dica aqui para vocês. Você vê que hoje nós temos muito mais informações do que os profetas do Antigo Testamento. Mas isso não nos faz melhor do que eles. A gente tem que ter humildade. Hoje nós temos muito mais informação por causa da revelação que já está completa. Eles não tinham a revelação toda completa. Então, qual é o simbolismo aqui, meus irmãos? O candelabro, como eu já disse, lembra o que havia lá no tabernáculo. Deixa eu só ler. Quando o Senhor Deus disse para Moisés e Arão como que deveria ser os utensílios lá no tabernáculo. Êxodo, capítulo 25. Vou ler só alguns versículos aqui, porque para não tomar muito tempo. Êxodo 25. Vou ler até o versículo 9 só. Na verdade, o candelabro está lá a partir do versículo 31, né? Então, deixa eu ler do 1 ao 9, depois eu vou ler o 31, só para vocês verem aqui. Isso daqui, meus irmãos, é palavra para o povo de Deus. E pressupunha-se que o povo teria que obedecer, porque é um povo que confia no Senhor Deus. Todo o recurso do povo vinha desse Deus que abençoava o povo. Então o Senhor Deus levanta o servo dele e fala assim, fala para o povo, que eles têm que fazer isso. Se eles não fizessem, seriam rebeldes, seriam desobedientes. E Isaías nos mostrou que um povo rebelde é devorado à espada. À espada. Mas olha, preste atenção aqui, meus irmãos, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, que me tragam oferta de todo homem cujo coração mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Detalhe, Deus pede Moisés para falar com o povo para trazer a oferta, e esse povo vai trazer, mas quando eles trouxerem, eles só irão trazer porque foram movidos para esse. Isso significa que se houver rebelde que não trouxe, é porque Deus não agiu no coração dele. Porque a oferta, meus irmãos, tem que ser algo que o Senhor Deus age no coração. Porque senão sempre nós vamos ter aquela sensação, eu estou perdendo, era meu e agora eu tenho que dar? Continuando aí, versículo de número 3. Esta é a oferta que dele, do povo, recebereis, ou que Moisés irá receber. Ouro, e prata, e bronze, e estofo azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabra, e peles de carneiro, tintas de vermelho, e peles finas, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiaria para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix, pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral, e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Só coisa fina, só coisa de primeira. Já começou lá, ouro, prata e bronze. Meus irmãos, é Deus que está pedindo o povo. Deus não é dono de tudo, como Ageu vai dizer que ele é dono do ouro e da prata. Ele poderia fazer isso aqui, olha lá Moisés, está tudo ali o que eu preciso, vai lá e pega. Não, mas ele pede o povo para trazer, porque isso tudo aqui estava no bolso do povo, assim, por assim dizer, contextualizando. Estava com o povo. Foi Deus que deu condição para o povo ganhar ouro, prata, bronze, ter as especiarias. Foi Deus que deu, e agora o Senhor Deus está dizendo, olha, eu dei, agora eu quero ver a sua confiança de você, agora me dá. Porque é para o serviço sagrado.
para abençoar o sacerdote. Ele vai ter uma vestimenta própria para isso. Estou falando da antiga aliança. Pensa que o israelita avarento. O quê? Suei tanto a minha camisa para ganhar o meu ouro, o meu primeiro 1 milhão, e agora Deus está pedindo? Mas vamos lá, porque o assunto não é sobre dízimo nem oferta, tá bom? Eu aproveitei aqui a oportunidade. Sim, presbítero Luiz. Como é que é? Sim, exatamente. É para poder dar lá para os israelitas quando eles saíram lá do Egito. Foi o Senhor Deus. E eles levaram muita coisa, porque senão eles não teriam ouro lá no deserto para fazer o bezerro de bronze, né? Que coisa. Exatamente. Mas é Deus. Por isso, meus irmãos, que a nossa igreja não fica apelando. Eu sei que às vezes eu sou criticado aqui nessa igreja. Deixa eu abrir um outro parênteses. Pastor, o senhor pouco fala de dízimo, de oferta lá na igreja. Não é que a gente pouco fala, a gente fala quando necessário. Por exemplo, como agora. Não precisa ficar apelando, você tem que dar, você está roubando ao Senhor Deus, o devorador vai te pegar. Que isso? Meus irmãos, nós confiamos que não é nem por força, nem por poder, mas pelo Espírito, é o Espírito que age. E como eu vejo fidelidade nos irmãos dessa igreja, sem ficar apelando. Agora eu sei que existem os infiéis, mas não é comigo. Não é a mim que ninguém vai dar conta no dia do juízo. Fala, não, olha, eu não era tão fiel, porque o pastor lá não ficava falando. E aí o problema é que existe igreja que só fala disso. Aí alguém que já veio aqui dessas igrejas aí, já foi escapelado lá, aí chega na nossa que não fala, aqui eu vou como é que fala? Recuperar o que eu perdi lá e vou ficar na minha. Ok? Mas deixa eu ir lá para o assunto aqui do candelabro, que é versículo 31, por gentileza. Farás também um candelabro de ouro puro, de ouro batido se fará este candelabro. O seu pedestal, a sua hastea, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formarão com ele uma só peça. E aí, meus irmãos, eu não vou ficar lendo aqui, senão eu vou perder tempo, eu preciso entrar no texto aqui de Zacarias. Mas depois vocês leiam lá. Isso foi exigência do Senhor Deus, não foi invenção da cabeça de Moisés, de Arão. Então, vamos lá, voltando aqui. Então, o candelabro é um símbolo da presença de Deus. O ouro, porque era feito de ouro, simbolizava, meus irmãos, a glória de Deus. Deus no meio do povo. E mais, as 7 hastes que eram acesas constantemente, porque não podia deixar apagar. Ela tinha que estar acesa o tempo todo. Isso mostrando, meus irmãos, que Deus é luz espiritual no meio do povo. Esse é o simbolismo, tá bom? Que a princípio Zacarias não entendeu. Ele queria explicação. Bom, isso daqui é Deus levantando o profeta para falar para o povo da antiga aliança, o israelita, para mostrar, gente, eu estou no meio de vocês. Vocês lembram da primeira visão? O cavalo vermelho com o homem montado lá no vale, no meio da morteira. Eu estou aqui no meio de vocês, e vocês é como luzeiros para o mundo. Olha que privilégio de vocês de serem bênçãos para outras nações. Essa é a visão. Então, Israel aqui, e eu estou falando da nação, tá bom, meus irmãos? Que seria constituída novamente. Seria luz para o mundo, testemunha para o mundo. Mas há algo diferente aqui, irmãos. O azeite flui continuamente das oliveiras para o candelabro. Volta lá. Versículo, deixa eu ver aqui qual é o texto que... Me ajuda aí vocês que acompanharam a leitura. Deixa eu ler o versículo 2. E me perguntou, o que vês? Respondi, óleo, candelabro de ouro, vaso em cima, lâmpada. Ok, versículo 3. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita, à esquerda, versículo 4. Então perguntei ao anjo que falava comigo, que é isso? Ok, aí o versículo 5, ele diz que ele não sabe. O que nós temos, nós vamos ver um pouquinho para frente, é que as 2 oliveiras é um símbolo de alimento para o candelabro, constantemente. Tanto é que isso aqui é um tubo, tá bom? É uma figura.
Não ri do meu desenho, não. Como que o azeite vindo e caindo dentro desse recipiente, caindo constantemente para manter a chama acesa. Meus irmãos, o que significa isso? O que significa isso? O azeite na Bíblia é símbolo de quê? De quê? Pode falar. Isso, mas uma ação de quê? Isso, do Espírito Santo. A ação de um Deus poderoso no seu espírito que alimenta a chama. Que a chama só pode ser mantida acesa se tiver ação do Espírito. Não é pela força, mas pelo meu espírito. Então, o simbolismo aqui, olha aí, por isso é que o versículo 6 tem essa declaração. Versículo 6. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. É interessante que o profeta Zacarias que está tendo a visão, mas agora a informação a palavra é para o político, que é servo de Deus, para Zorobabel, porque vai ser ele que vai construir ou reconstruir o templo, e a cidade também. Então, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito. Força significa poder humano. Ou seja, Zorobabel, eu escolhi você. Mas Zorobabel, não esqueça quem você é. Você é pó. Você é homem. A qualquer momento você pode morrer. Por violência, ou seja, não vai ser a força militar ou política que vai conseguir, ainda que se use, mas não é essa a vitória final, mas vai ser a ação soberana de Deus. Meus irmãos, e a gente já conhece a história, o templo foi reconstruído, Zorobabel é o homem mesmo que tem a proeminência de ter sido aquele a quem Deus usou, mas o templo foi construído pelo Senhor Deus. Apenas usou Zorobabel e a sua equipe toda. E se foi Deus que construiu, ou que reconstruiu, esse mesmo Deus pode fazer o quê, meus irmãos, a hora que Ele quiser? Destruir. Ele cura e Ele abre a ferida. Ele exalta, mas Ele humilha. É dele. E foi o que aconteceu na história. Quando tristemente no ano 70, esse templo foi novamente destruído. E foi destruído pelo poder de quem, meus irmãos? Não do poder de Tito, o governante romanos, mas quem estava por detrás do exército de Roma. Eu sei que é difícil a gente falar isso, mas é isso mesmo, o próprio Senhor Deus. Então, a aplicação aqui para nós é o seguinte: nós hoje estamos aqui como povo de Deus. Temos ministérios, ministério no sentido de somos servos, realizamos serviço para o Senhor Deus. Temos a nossa família, temos aqui a nossa igreja, temos a nossa vida espiritual. Meus irmãos, analisando esse texto aqui, eu cheguei à conclusão de que nada, absolutamente nada prospera apenas com o nosso esforço, com a nossa força. Ainda que nós devemos empenhar, como se tudo dependesse de nós, mas só vai acontecer se o Senhor Deus estiver junto, porque não é por força. Está dando para vocês entenderem mesmo? Então, o lema é: faça com todas as suas forças o que vier à tua mão, como se tudo dependesse de você, e quando vier o resultado, seja humilde, de olhar e dizer: Senhor, eu só tive força, eu só tive recurso para fazer, porque o Senhor foi por nós. Porque se o Senhor não for por nós, estamos perdidos, ainda que fazendo tudo com as nossas forças e os recursos que nós temos dessa terra. Bom, é o que eu tiro de lição aqui para nós desta visão que Zacarias está tendo, que ele não entendeu e agora a gente está aqui explicando com maiores informações. Bom, contudo, meus irmãos, olha o versículo 7. Por isso é que o versículo 7 diz assim: quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Bom, quem és tu, ó grande monte? Que monte? Lembra que é símbolo. Monte simboliza o quê?
lugar de vitória, lugar de destaque. Só que o monte aqui é símbolo que se levanta contra o projeto de Deus. Você lembra na quarta visão? Quem que se levantou para opor a obra do Senhor ao lado de Josué? Satanás, não é isso? Não foi alguém que se levantou para se opor? Foi a lição de semana passada. Agora nós temos uma informação que algo grande se levanta de novo. Agora um símbolo de um monte. O monte aqui, meus irmãos, representa mesmo obstáculos. Representa oposição. Talvez até desânimo. Talvez visão limitada do povo. Às vezes não acontece isso. Aí fala assim, quem sou eu? Falando aqui de se envolver na política, né? Alguns aqui até falam, mas quem sou eu? Ser secretária de saúde na nossa cidade, como cristã? Quem sou eu? Meu filho vinha ser um presidente da república? Quem é o meu filho? Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Quantos de vocês aqui, meus irmãos, acredita que Deus pode usar o filho de vocês para ser um representante máximo na nossa nação? Para ser bênção? Vocês creem nisso? Sueli, nós não trouxemos o carocinho de milho, né? Eu ia fazer aqui uma dinâmica com vocês, um carocinho de milho, e colocar na mão de vocês e perguntar para vocês qual o valor que você daria para aquele caroço de milho. Uma sementezinha pequenininha, na sua mão, de mostarda. Você olhar assim, eu te perguntaria, qual o valor que você daria para isso hoje? Mas, pastor, que coisa insignificante. Nós vamos aprender aqui a não desprezar os pequenos começos. Porque Deus é poderoso para tornar grande. Deus, meus irmãos, não nós, porque não é pela nossa força. Então não duvide do que Deus possa fazer com a sua família, com os seus filhos. Nós que somos limitados demais, às vezes, meus irmãos, o monte se levanta e fica grande demais diante de nós. E aí então os obstáculos vêm. Lembra daquela máxima que o povo fala, não diga para Deus, como é que é o negócio lá? O tamanho do teu problema, mas diga para o teu problema o tamanho do teu Deus, alguma coisa assim. Então, meus irmãos, pronto, é isso aí, é mais ou menos isso aqui. Mas a gente consegue enxergar isso? Não, nós somos limitados demais, olhamos só no horizontal. E esquecemos de erguer a cabeça e olhar para o alto e buscar as coisas lá do alto e pensar nas coisas lá do alto. Então Deus promete que a montanha seria nivelada diante de Zorobabel. Vocês de fato são maiores do que eles, mas vocês irão ver o que é que eu vou fazer com vocês usando eles. Meus irmãos, vocês sabem que a nação de Israel é minúscula diante do território de Irã. Veja no mapa lá para você ver. A população de Israel é bem inferior à população do Irã. Meus irmãos, o que o Senhor Deus até hoje tem feito com esse povo é algo assim que a gente fica... Eu estou falando isso daqui porque o sistema aéreo está fechado, né? Não pode viajar para lá. Aí minha mãe já entrou no estado... Ela não está aqui não, né? E não sei nem se ela está vendo. Já entrou no estado de ansiedade. Meu filho, você ainda vai para lá em novembro? Eu falei, mãe, novembro? Eu não sei se Jesus vai voltar antes. Se tiver fechado tudo para lá, a gente não vai. Mas hoje não dá para ir para Israel. Está tudo fechado. Vocês devem ter visto aí quantos voos estavam indo para lá. E não só para lá, mas em outras regiões do Oriente, tiveram que retornar. Mas contudo, meus irmãos, ainda que o problema se levante, que seja grande, nós temos um Deus Todo-Poderoso. Então a lição para nós aqui é desse versículo 7 aí. Quando o Senhor Deus está na obra, agindo, meus irmãos, obstáculos não são impedimentos finais, não são. A última palavra não é do monte grande, a última palavra é do Senhor Deus. Enquanto Ele não der a última palavra, você não desista, continue crendo, mesmo vendo tudo complicado. Nós cremos, nós somos o povo da esperança. Então, deixa eu ler o versículo 8, 9 e 10 aqui. Bom, novamente me veio a palavra do Senhor dizendo:
As mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa. Elas mesmas acabarão, as mãos de Zorobabel, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Está vendo? Glória ao Senhor. E olha o versículo 10, meus irmãos. Aqui é uma afirmação teológica de tudo que nós estamos vendo aqui, que não é por força nem por violência. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorre toda a terra. O prumo na mão de Zorobabel é uma linguagem da arquitetura. Você sabe para que serve um prumo? E quem é que deu esse prumo para Zorobabel? De onde ele tirou isso, meus irmãos? Então, você sabe que tudo na vida começa pequeno, meus irmãos. A não ser que a pessoa nasceu num berço de ouro, e já tem tudo na mão beijada, aí é diferente. Mas, meus irmãos, tudo começa. Vocês devem lembrar, eu vou pegar uma questão secular nossa aqui. Aqui, a nossa nação e o nosso estado teve a honra aí de ter um rei do futebol. Nasceu aqui, meus irmãos, em Três Corações. Não sei quantos de vocês já visitaram lá a casa de Edson Arantes, o famoso Pelé. Leia a história daquele menino quando criança. Como é que foi um menino numa cidade não muito influente? Começou a jogar bola, não tinha nem bola direito, a família dele não conseguia comprar bola, como se compra hoje com muita facilidade. Eles faziam bola de meia e começavam a jogar. Insignificante lá, pequeno, ninguém sabia de nada. De repente, meus irmãos, não estou dizendo que, porque eu vou ser sincero, a influência de Pelé para a nossa nação, e especialmente para a Igreja de Cristo, não teve nenhuma. Essa que é a verdade. Eu só estou mostrando para vocês, meus irmãos, porque Pelé não cresceu porque quis. Teve um propósito, Senhor Deus, ainda que ele não conseguiu enxergar isso. Mas isso é para mostrar que quando Deus quer, Ele engrandece algo que é insignificante. Nós sabemos disso. Queria falar, Diácono William? De tudo que o senhor tem falado aqui, está me fazendo lembrar aqui um texto de Paulo, a carta aos Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 26 ao 29, diz: Irmãos, reparai, pois na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, Sim. nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Muito bem esse texto. Isso mostra, Diácono Willer, que na época do apóstolo Paulo havia a classe dos aristocratas, e eram esses que influenciavam a sociedade. Agora Paulo escreve dizendo, olha, o Senhor Deus não despreza a aristocracia, eles também são importantes, mas Paulo vai dizer o seguinte, mas dá uma olhadinha dentro da igreja, o grupo de irmãos, a maioria, quem são? Não são os aristocratas, são gente simples. Porque Deus usa as pessoas assim. O texto que você leu aí, Deus, não é que ele não usa muito. E não são muitos mesmo, meus irmãos. Nós precisamos dos aristocratas modernos, pessoas que têm recurso. Mas a maioria esmagadora da igreja é gente simples, é gente assalariado. Você quer que eu diga mais ou não? Adivinha quem são os que mais sustentam a obra do Senhor Deus? Porque quem ganha muito, acha que, já estou dando demais. Mas o assalariado, ele é fiel. Ele confia mais. Não estou dizendo que existe, irmãos, gente com muitos recursos que assim, tem um coração generoso. Generoso. Eu não vou dar nome aqui para não constranger, mas eu fui despertado nessa igreja aqui para começar a fazer exercício físico. E tem um querido irmão que me abençoou generosamente para contribuir com isso. E eu sou grato a Deus. Existem os generosos. Mas o que eu estou dizendo é que às vezes
a igreja do Senhor Jesus é formada por gente simples, que não tem muitos recursos, porque não é pela força do povo, é por Deus, meus irmãos, é por Deus. Ok? Mas vamos lá, então, obrigado, Diácono Willer, pelo texto. Então, o templo parecia insignificante comparado ao templo de Salomão, eu já falei isso aqui repetidas vezes, mas Deus não despreza os pequenos começos. Acho que é Ageu 2:9,